Antes de tudo, segue o canal, aperte o sininho, deixa o like. Meu nome é Sandra, tenho 28 anos, uma carreira sólida, uma vida organizada e, até poucas semanas atrás, eu acreditava que também tinha um amor perfeito. Em um mês eu me casaria com Paulo, o homem que eu escolhi para dividir cada manhã, cada fracasso, cada vitória. Ele tinha 30 anos, era bonito de um jeito que chamava atenção mesmo sem tentar, e possuía aquele sorriso que me fazia sentir segura, como se o mundo inteiro pudesse desabar e ainda assim eu estaria protegida. O casamento estava todo planejado. A igreja escolhida desde o início do nosso noivado, os convites já entregues, os padrinhos confirmados. Meu vestido, o vestido. Eu comprei em uma boutique caríssima, algo que jamais pensei em fazer, mas queria me sentir única. Quando provei pela primeira vez, chorei. Era real. Eu seria noiva. Eu seria esposa. E depois da cerimônia, Dubai. Lua de mel dos sonhos. Passagens compradas, hotel reservado, passeios marcados. Eu me via caminhando ao lado de Paulo entre arranha-céus dourados, mãos dadas, recém-casados, rindo de bobagens, vivendo aquilo que eu sempre acreditei merecer, plenitude. Mas algo começou a mudar. No início, foram detalhes tão pequenos que eu me senti ridícula por notar. Paulo demorava mais a responder minhas mensagens. Antes, ele fazia questão de me ligar durante o dia só para perguntar como eu estava. Agora, dizia estar ocupado. À noite, quando chegava, parecia cansado demais para conversar. O beijo que antes era demorado tornou-se breve. O abraço, frouxo. Está tudo bem? Perguntei numa dessas noites, enquanto ele mexia no celular com mais atenção do que em mim. Claro, amor. Só estresse do trabalho. Último mês antes do casamento, você sabe, respondeu sem me olhar nos olhos. Eu quis acreditar. Eu sempre quis acreditar. Talvez por isso eu não tenha percebido quando ele começou a evitar falar sobre o futuro. Antes, Paulo gostava de planejar comigo. Falava da casa que compraríamos, dos filhos que talvez teríamos. Agora, mudava de assunto. Dizia que a gente veria isso depois. Depois de quê? Depois do casamento? Do amor? Da verdade? A casa continuava funcionando como sempre. Nossa empregada, Lúcia, estava conosco havia quase 2 anos. Era discreta, eficiente, sempre educada. Eu confiava nela como parte da rotina. Ela conhecia meus horários, meus gostos, meus hábitos. Preparava meu café do jeito que eu gostava, deixava o quarto impecável, organizava meus vestidos com cuidado. Ela também conhecia Paulo, e eu nunca vi problema nisso. Acreditava que amor era confiança. Em uma tarde, voltei mais cedo do trabalho. O salto ecoou pelo corredor e ouvi risos baixos vindo da cozinha. Reconheci a voz de Paulo e outra que se calou de repente. Quando entrei, encontrei os dois em silêncio. Ele apoiado no balcão, Lúcia de costas para mim, mexendo em algo no fogão. Cheguei mais cedo, anunciei, tentando soar natural. Que bom, amor, ele respondeu rápido demais. Lúcia não virou o rosto imediatamente. Quando fez, parecia nervosa. Sorriu sem graça. A janta já está quase pronta, dona Sandra. Sorri de volta. Não vi nada além do que eu queria ver, mas naquela noite, deitada ao lado de Paulo, senti algo estranho. Ele virou o rosto para longe, como se o simples contato do meu corpo fosse um incômodo. Pela primeira vez desde que começamos a dormir juntos, senti-me sozinha ao seu lado. E mesmo assim, eu repeti para mim mesma: é só estresse, é só cansaço, vai passar. Eu não sabia que aquele silêncio era o começo do fim, que cada gesto distante era uma despedida disfarçada, que enquanto eu sonhava com o altar, ele já ensaiava a fuga, e que o meu maior pesadelo não viria de fora, mas de dentro da minha própria casa. Na manhã seguinte, acordei antes de Paulo. Observei-o dormir por alguns segundos, como se buscasse no rosto dele o homem por quem me apaixonei. Ele parecia o mesmo, os traços fortes, o cabelo levemente bagunçado, a respiração tranquila. Mas algo ali já não me pertencia. Era uma sensação difícil de explicar, como olhar para um lugar que sempre foi seu e perceber que já não tem mais a chave. Levantei em silêncio. Na cozinha, encontrei Lúcia organizando a mesa do café. Bom dia, dona Sandra, disse ela com o tom de sempre. Bom dia, Lúcia. Sentei-me e fiquei observando-a trabalhar. Seus movimentos eram rápidos, seguros. Havia nela uma serenidade estranha, como se estivesse sempre em controle. Notei algo que antes nunca me importara. Ela evitava me olhar por muito tempo. Paulo acordou cedo hoje? Perguntei, casualmente. Não, senhora, ele ainda dorme. Assenti, mas uma inquietação se instalou no meu peito. Nos últimos dias, eu sentia como se estivesse sempre chegando atrasada em algo que não sabia nomear.
Quando Paulo apareceu vestindo uma camisa social, deu-me um beijo rápido na testa. Vou sair mais cedo hoje. Reunião fora da empresa. Outra escapou de mim. Ele franziu a testa por um segundo. É um período puxado, Sandra. Você sabe. Eu sabia, mas já não acreditava. Passei o dia tentando me concentrar no trabalho, mas minha mente insistia em voltar para ele, para nós, para aquilo que estava mudando sem que eu soubesse como impedir. Enviei uma mensagem no meio da tarde. Sinto sua falta. Ele visualizou. Não respondeu. À noite, cheguei em casa com um nó na garganta. Encontrei Lúcia na sala, recolhendo algumas coisas. Paulo ainda não chegou? Perguntei. Não, senhora. Ele avisou alguma coisa? Ela hesitou. Foi quase imperceptível, mas eu vi. Disse que poderia se atrasar um pouco. Subi para o quarto e me sentei na beira da cama. Olhei para o vestido pendurado no armário, protegido por uma capa branca. Toquei o tecido com cuidado. Como se ele fosse frágil demais para o mundo real, aquilo tudo ainda fazia sentido. Ou eu estava apenas insistindo em um sonho que já não era compartilhado? Paulo chegou quase meia-noite. Onde você estava? Perguntei, tentando manter a voz firme. Já falei, trabalho. Você não me responde mais. Não conversa comigo. Não olha mais para mim. Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos. Você está exagerando. Está ficando sensível demais por causa do casamento. Essas palavras me feriram mais do que eu quis admitir, como se minhas dúvidas fossem apenas caprichos, como se eu fosse a errada por sentir. Naquela noite, ele dormiu de costas para mim. Os dias seguintes seguiram o mesmo ritmo estranho. Distância, silêncio, justificativas vagas, pequenos conflitos que nunca existiram antes. E em meio a tudo isso, Lúcia permanecia sempre presente, sempre disponível. Preparava as refeições, organizava a casa, parecia saber exatamente quando eu precisava de algo e quando Paulo chegaria. Certa tarde, cheguei mais cedo novamente. Desta vez, ouvi vozes vindas do corredor que levava à área de serviço. Eram baixas, quase sussurrados. Reconheci a de Paulo. Parei antes de virar a esquina. Isso não pode continuar assim, ele disse. Eu sei, mas eu não consigo fingir que não sinto nada, respondeu uma voz feminina. Lúcia, meu coração disparou. Mas antes que eu pudesse ouvir mais, um objeto caiu no chão, fazendo barulho. Silêncio imediato. Dei alguns passos e os encontrei separados demais para quem conversava há segundos. O que está acontecendo? Perguntei. Paulo forçou um sorriso. Nada. Estávamos falando sobre uma conta atrasada. Lúcia baixou os olhos. Desculpe, dona Sandra. Algo em mim quis gritar. Outra parte quis se agarrar à mentira confortável. Escolhi a segunda. Mas naquela noite, deitada sozinha enquanto Paulo fingia dormir, compreendi algo que me apavorou. Eu já não confiava plenamente no homem com quem iria me casar. E mesmo assim, eu continuava caminhando em direção ao altar, como alguém que vê o chão rachando e ainda insiste em avançar. Passei a prestar atenção em coisas que antes eram invisíveis. Pequenos gestos, olhares rápidos, silêncios longos demais. Era como se, de repente, eu tivesse acordado dentro da minha própria vida. Paulo já não me perguntava sobre o meu dia. Mal comentava sobre o casamento. Quando eu falava dos últimos detalhes, flores, lembrancinhas, ordem da cerimônia, ele apenas concordava distante, como alguém que assiste a um filme sem realmente estar ali. Você não parece animado, eu disse numa noite, enquanto jantávamos. Ele levantou os olhos do prato. Claro que estou. Então por que parece que tudo isso não importa mais para você? Ele largou os talheres. Você quer que eu faça o quê, Sandra? Que eu fique pulando de alegria o tempo todo? Eu só quero sentir que você ainda quer isso tanto quanto eu. Ele se levantou da mesa. Eu já disse que estou cansado. Não transforme tudo em problema. Fiquei ali sozinha, olhando para o prato quase intacto. Senti uma dor estranha, não de raiva, mas de perda antecipada, como se algo estivesse morrendo devagar entre nós. Passei a observar também Lúcia. Percebi que ela sabia exatamente quando Paulo chegaria, que sempre havia café fresco pouco antes do horário dele, que ela se movimentava pela casa com naturalidade demais, como se conhecesse cada passo dele. E, sobretudo, percebi que ela ficava diferente quando ele estava por perto, mais cuidadosa, mais silenciosa, mais presente. Certa manhã, encontrei-a no corredor, segurando uma camisa dele. Essa estava na lavanderia, disse. Peguei a peça. Ainda estava morna. Ele já saiu? Sim, faz alguns minutos. Estranho, não o vi passar. Ela desviou o olhar. Ele saiu pela porta dos fundos. Aquela resposta ecoou dentro de mim. Porta dos fundos?
Paulo nunca usava aquela saída. No trabalho, minha concentração se dissolveu. Comecei a imaginar cenas que eu não tinha provas para sustentar, mas que se formavam sozinhas dentro da minha mente. Eles conversando, eles rindo, eles compartilhando segredos que já não dividiam comigo. Eu odiava desconfiar, odiava a pessoa insegura que eu estava me tornando, mas algo em mim gritava. Naquela tarde, voltei para casa sem avisar. Estacionei em frente ao portão e, antes de entrar, ouvi vozes vindas da área de serviço, novamente baixas, novamente próximas. Aproximei-me em silêncio. Você prometeu que iria resolver isso, disse Lúcia. Eu vou resolver, só preciso de tempo. O casamento é em poucas semanas. Eu sei. Meu corpo inteiro ficou tenso. E se ela descobrir? Ela não vai. Sandra confia em mim. Ouvir meu nome daquela forma, como parte de uma estratégia, foi como levar um golpe no peito. Afastei-me antes que pudessem me ver. Entrei pela porta principal, fazendo barulho proposital. Alguns segundos depois, Paulo apareceu no corredor. Chegou cedo. Mais cedo do que o combinado, respondi, encarando-o. Ele sustentou meu olhar por pouco tempo. Aconteceu alguma coisa? Eu poderia perguntar o mesmo. Houve um silêncio denso entre nós. Você anda estranha, ele disse. Estranha porque sinto que você está se afastando? Porque sinto que existe algo que você não me conta. Ele respirou fundo. Você está se deixando levar por paranoia. A palavra ecoou dentro de mim. Paranoia. Como se meu coração estivesse mentindo. Como se meus olhos estivessem inventando. Naquela noite, chorei sozinha no banheiro, em silêncio, para que ele não ouvisse. Apoiei as mãos na pia e me encarei no espelho. Você não é fraca, sussurrei para mim mesma. Você não está imaginando coisas. Mas a verdade era dura, eu já não sabia em quem confiar. O homem que eu amava parecia um estranho. A casa onde eu me sentia segura parecia esconder algo. E o futuro que eu planejava com tanto cuidado começava a se desfazer, sem que eu pudesse impedir. Eu ainda não sabia como, nem com quem. Mas, pela primeira vez, tive medo do dia do meu casamento. Passei a viver em alerta. Cada passo de Paulo dentro de casa soava diferente. Cada vez que Lúcia cruzava meu caminho, eu sentia algo apertar no estômago. Eu não tinha provas, apenas fragmentos, silêncios, frases soltas. Mas eles se juntavam dentro de mim como peças de um quebra-cabeça que eu não queria montar. Mesmo assim, o mundo ao redor continuava celebrando o meu casamento. Minha mãe ligava todos os dias para saber dos detalhes. As amigas perguntavam sobre a lua de mel. No trabalho, todos me parabenizavam. Eu sorria, eu fingia. Eu desempenhava o papel da noiva feliz com uma perfeição que me assustava. Por dentro, eu me sentia vazia. Uma semana depois, decidi testar algo simples. Paulo disse casualmente enquanto tomávamos café. Pensei em adiar a viagem para Dubai. Talvez a gente possa ir em outro momento. Ele ergueu os olhos rápido demais. Adiar? Por quê? Não sei, talvez seja muita coisa de uma vez só. Houve um segundo de alívio no rosto dele antes que se recompusesse. Se você prefere assim. Aquela reação foi como uma lâmina. O homem que antes sonhava comigo agora aceitava abrir mão do nosso maior plano sem questionar, sem lutar, sem se importar. Mais tarde, encontrei Lúcia no quintal. Você gosta do Paulo? Perguntei derretente. Ela congelou por um instante. Ele é uma boa pessoa, dona Sandra. Mas você gosta dele? Ela engoliu em seco. Ele sempre me tratou com respeito. Aquilo não era uma resposta. Lúcia, você pode me dizer qualquer coisa. Eu confio em você. E ao dizer isso, senti a ironia amarga escorrer pela garganta. Não há nada que a senhora precise se preocupar. Ela respondeu baixinho. Naquela noite, eu e Paulo quase não conversamos. Fiquei observando-o mexer no celular, sorrir discretamente para a tela, virar-se de lado quando eu me aproximava. Com quem você fala tanto? Perguntei. Colegas do trabalho. Sempre à noite? Você está me interrogando agora? Estou tentando entender o homem que vai se casar comigo. Ele se levantou da cama. Eu preciso de espaço, Sandra. Espaço. A palavra que mais dói quando vem de quem prometeu estar ao seu lado. No dia seguinte, fui até a igreja confirmar os últimos detalhes. Caminhei sozinha pelo corredor central, imaginando meu vestido branco, os convidados, a música. Tentei me enxergar feliz ali. Mas, em vez disso, senti um aperto no peito. Uma pergunta ecoava dentro de mim. E se ele não estiver lá? Afastei o pensamento como quem afasta um mau presságio. Na volta para casa, parei o carro a alguns metros do portão. Vi Paulo sair pela porta dos fundos. Lúcia o acompanhava. Eles conversavam próximos demais. Ele tocou o braço dela. Não foi um gesto explícito.
Foi íntimo. Eles não me viram. Fiquei parada, assistindo a cena como se estivesse fora do meu próprio corpo. Quando ele se afastou, ela permaneceu ali, olhando em sua direção por alguns segundos a mais. Entrei em casa sem que ela percebesse. Mais tarde, encontrei Paulo na sala. Você saiu hoje? Não. Mentiu. Foi a primeira vez que tive certeza absoluta de uma mentira dele. Naquela noite, não chorei. Sentei-me na beira da cama em silêncio e compreendi algo doloroso, eu já sabia a verdade. Só não estava pronta para encará-la. Porque encará-la significava admitir que o amor da minha vida talvez nunca tenha sido meu, que o homem que eu escolhi estava construindo outro mundo longe de mim, e que enquanto eu organizava flores e convites, ele organizava uma saída. Eu ainda caminhava em direção ao altar, mas, dentro de mim, algo já começava a se preparar para a queda. Faltavam poucos dias. A palavra casamento estava em tudo, nas mensagens, nos telefonemas, nos olhares das pessoas. Eu vivia cercada de expectativas que já não combinavam com o que eu sentia. Era como se eu estivesse representando uma versão antiga de mim mesma, alguém que ainda acreditava. Paulo estava cada vez mais distante. Passava mais tempo fora, chegava tarde, evitava conversas profundas. Quando eu falava sobre o grande dia, ele assentia em silêncio, como quem concorda com algo que não pretende cumprir. Naquela noite, resolvi confrontá-lo. Você ainda quer se casar comigo? Perguntei, deitada ao seu lado. Ele demorou a responder. Por que você sempre pergunta isso? Porque eu não sinto mais você comigo. Ele virou-se, irritado. Você está transformando isso em um problema maior do que é. Então olhe nos meus olhos e diga que está feliz. Houve um silêncio pesado entre nós. Ele não me olhou. Eu estou cansado, Sandra. Aquela foi a resposta mais cruel que ele poderia dar. Não era um sim, não era um eu te amo. Era apenas cansaço. No dia seguinte, acordei com uma decisão silenciosa. Eu precisava ter certeza. Não podia subir naquele altar sustentada apenas pela esperança. Observei a casa com outros olhos. Notei que Lúcia estava mais tensa, que evitava ficar sozinha comigo, que seu celular vibrava com frequência e que ela o escondia rapidamente no bolso do avental. Quando ela saiu para ir ao mercado, entrei discretamente na área de serviço. Algo me dizia que ali existia mais do que roupas limpas e produtos de limpeza. Abri gavetas, armários, caixas. Dentro de uma bolsa simples, encontrei um envelope amassado. Meu nome estava escrito na frente. Sandra. Abri com as mãos trêmulas. Era uma carta que nunca chegou até mim. Eu sei que isso é errado. Sei que você vai se casar, mas eu não consigo fingir que não sinto nada. Cada vez que você passa por mim, cada vez que fala comigo, eu me sinto viva. Eu não quero ser apenas alguém que observa sua felicidade de longe. Eu também mereço ser escolhida. Não havia assinatura, mas eu sabia exatamente quem havia escrito. Meu corpo inteiro gelou. Aquela carta não era uma confissão direta, mas era uma prova emocional. Um grito de alguém que amava o homem que eu chamava de meu. Guardei tudo como estava. Naquela noite, esperei Paulo dormir e peguei seu celular. O código ainda era o mesmo. Abri as mensagens. E ali estava. Conversas apagadas em parte, mas suficientes. Frases curtas, íntimas. Horários estranhos. Promessas vagas. Não aguento mais fingir. Depois do casamento tudo muda. Você prometeu. Eu espero. Senti o mundo se partir dentro de mim. Não era mais suspeita. Não era mais medo. Era verdade. Fechei o aparelho com cuidado e o devolvi ao lugar. Deitei-me ao lado dele, observando seu rosto adormecido. Aquele homem ia me abandonar. Talvez não no dia seguinte. Talvez não com palavras. Mas já havia me deixado em espírito. Chorei em silêncio. Não por ele, mas por mim. Pela mulher que acreditou. Pelo vestido pendurado. Pelos sonhos que eu mesma havia costurado. O casamento ainda aconteceria. Mas naquela noite eu soube. Eu caminharia até o altar carregando um amor que já não tornei em silêncio. Os dias que antecederam o casamento foram os mais longos da minha vida. Eu acordava, me vestia, trabalhava, sorria. Respondia mensagens entusiasmadas, aceitava abraços, ouvia conselhos. Era parabenizada por uma felicidade que eu já não sentia. Dentro de mim havia apenas um campo devastado. Paulo continuava ali, fisicamente presente, emocionalmente ausente. Falava pouco, evitava tocar em mim. À noite, dormia rápido demais, como se quisesse escapar até nos sonhos. Eu já não o questionava, não implorava mais por atenção. Havia algo novo em mim, uma estranha lucidez. Eu sabia, e mesmo assim não o confrontava. Não porque fosse fraca, mas porque queria entender até onde ele iria.
Queria ver com meus próprios olhos o limite da traição. Passei a observar tudo em silêncio. Notei como ele evitava me encarar quando alguém falava sobre o futuro, como se encolhia quando minha mãe o chamava de meu genro, como expirava aliviado sempre que alguém dizia que o casamento estava logo ali, como se aquela frase fosse uma contagem regressiva para uma libertação que não era comigo. Lúcia, por sua vez, tornou-se quase invisível. Movia-se pela casa com cuidado extremo, como se temesse deixar rastros. Mas havia algo novo nela também, uma inquietação que não existia antes. Às vezes, eu a encontrava olhando para mim de um jeito estranho. Não era culpa, era expectativa, como se aguardasse o momento em que tudo finalmente mudaria. Uma tarde, enquanto eu organizava algumas caixas no quarto, ela apareceu à porta. Dona Sandra, posso falar com a senhora? Meu coração acelerou. Claro, ela entrou devagar. Eu queria saber se precisa de ajuda com alguma coisa. Não, respondi. Está tudo sob controle. Houve um silêncio constrangedor. A senhora parece diferente. Ela arriscou. Sorri. Estou apenas cansada. Ela sentiu, mas não parecia convencida. Seus olhos me analisavam, buscando algo que eu não pretendia oferecer. Naquela noite, sonhei que caminhava até o altar sozinha. Não havia convidados. Não havia música. Apenas eu e o eco dos meus passos. Quando cheguei ao fim, não havia ninguém me esperando. Acordei com lágrimas no rosto. O dia seguinte foi tomado por compromissos. Última prova do vestido, reunião com a cerimonialista, confirmação de detalhes. Eu me via no espelho, envolta em tecido branco, sendo elogiada por todos. Você está deslumbrante, disseram. Eu parecia uma noiva perfeita. Por dentro, era uma mulher que aprendia a sobreviver. Na volta para casa, observei Paulo em silêncio. Ele dirigia concentrado, como se estivesse em outro lugar. Em certo momento, seu celular vibrou. Ele olhou rapidamente para a tela e instintivamente virou o aparelho para baixo. Não disse nada. Não perguntei nada. Percebi que algo havia mudado em mim de forma definitiva. Eu já não buscava respostas. Eu já tinha todas. Naquela noite, sentei-me na cama, segurando o convite do nosso casamento. Li nossos nomes impressos lado a lado. Sandra e Paulo. Toquei aquelas letras como quem toca algo que já pertence ao passado. Eu não sabia exatamente como tudo terminaria, mas compreendia que o amor, quando morre em silêncio, transforma quem fica. Eu já não era a noiva sonhadora, era uma mulher consciente. E mesmo assim, eu iria até o fim, porque algumas verdades só se revelam diante de todos. O dia amanheceu claro demais. O tipo de manhã que as pessoas descrevem como abençoada, como se o céu estivesse em festa pelo amor de alguém. Quando abri os olhos, por um instante esqueci quem eu era. Depois, a realidade voltou inteira pesada. Hoje eu me casaria. Levantei devagar, sentindo o chão frio sob os pés. A casa estava estranhamente silenciosa. Lúcia já havia saído cedo para ajudar nos últimos detalhes. Paulo dormia no quarto ao lado, separado de mim pela distância que construímos nas últimas semanas. Tomei banho em silêncio. Observei meu próprio corpo no espelho, tentando reconhecer a mulher que me olhava de volta. Eu não parecia uma vítima. Parecia firme. Cansada, mas firme. Minha mãe chegou cedo, emocionada, falando sem parar. Trouxe flores, abraços, lágrimas felizes. Eu a deixei me envolver, não por fingimento, mas porque ela não merecia carregar o peso da verdade que só eu conhecia. Enquanto me maquiavam, eu pensava em cada pista que ignorei, em cada silêncio que aceitei, em cada vai passar que repeti para mim mesma. Pensava também em Paulo. Onde estaria sua mente naquele momento? Em mim? No altar? Ou em outro destino? Pouco antes de vestir o traje final, fui até a janela do quarto. Vi o carro dele sair lentamente pelo portão. Ele não me procurou, não bateu a porta, não deixou bilhete. Apenas partiu para se arrumar em outro lugar. Senti uma pontada no peito. Não de surpresa, de confirmação. Vesti o vestido com a ajuda da minha mãe. Quando me vi pronta, todos ao redor se emocionaram. Você está perfeita, minha filha. Perfeita para o momento que já nascia quebrado. Cheguei à igreja em um carro decorado, sob olhares curiosos e sorrisos alheios. As portas ainda estavam fechadas. Do lado de fora, convidados aguardavam. Eu respirava fundo, mantendo a postura. Cada segundo parecia esticado demais. Dentro da igreja, a música começou. Era a hora. Segurei o buquê com força. As portas se abriram lentamente. O corredor surgiu diante de mim, longo, iluminado, repleto de rostos conhecidos. Todos se voltaram. Sorrisos, lágrimas, celulares erguidos. Eu avancei.
Cada passo ecoava dentro de mim como um lembrete. Você sabia. Você veio mesmo assim. Procurei por ele. O altar estava vazio. O padre olhava discretamente para os lados. Os padrinhos trocavam olhares confusos. Um murmúrio começou a se espalhar entre os bancos. Parei no meio do corredor. O tempo parecia suspenso. Meu coração batia forte, mas minha mente estava estranhamente calma. Não havia choque, apenas a materialização daquilo que eu já carregava por dentro. Alguém se aproximou apressado. Um dos padrinhos. Sandra, houve um imprevisto. Paulo ainda não chegou. Assenti lentamente. Imprevisto. Olhei em volta. Vi minha mãe com um sorriso congelado. Minhas amigas inquietas. O mundo inteiro esperando algo que eu já sabia que não viria. Permaneci ali em pé, vestida de noiva, no centro de todas as atenções. E pela primeira vez compreendi com clareza absoluta. Ele não estava atrasado. Ele estava partindo. E eu estava prestes a viver a maior humilhação da minha vida, diante de todos. Os minutos se arrastaram como horas. A música cessou. O murmúrio cresceu. O padre conversava em voz baixa com a cerimonialista. Alguém saiu apressado para tentar ligar para Paulo. Minha mãe se aproximou pálida. Filha, o que está acontecendo? Olhei para ela com uma serenidade que não combinava com a cena. Ele não vem, mãe. Como assim? Ele não vai se casar comigo. Ela levou a mão à boca, os olhos marejados. Não, isso não pode estar acontecendo. Eu a abracei. Pode. E está. Mais alguns minutos se passaram até que um celular tocou entre os padrinhos. Vi o rosto de quem atendia mudar de cor. Ele caminhou até mim com passos inseguros. Sandra, Paulo deixou uma mensagem. Assenti. Ele respirou fundo antes de falar. Ele disse que não consegue continuar vivendo uma mentira, que ama outra pessoa, que vai embora. Pediu perdão. O mundo pareceu prender a respiração. Ele disse com quem está indo. Perguntei. Houve hesitação. Sim. Senti o coração apertar, mas mantive o olhar firme. Diga, com Lúcia, minha empregada. O nome ecoou dentro da igreja como uma explosão silenciosa. Ouvi murmúrios se espalharem como ondas. Vi espanto, incredulidade, pena. Fechei os olhos por um instante. Então tudo fez sentido. As ausências, os silêncios, os olhares evitados, as conversas sussurradas, as promessas vazias. Ele não estava fugindo do casamento. Estava correndo para outra vida. Abri os olhos. Obrigada por me dizer. Virei-me lentamente para os convidados. Para minha família. Para todos que aguardavam um sim que nunca existiria. Respirei fundo. Peço desculpas por todos estarem aqui hoje. O homem com quem eu iria me casar escolheu outro caminho. Eu não posso oferecer a vocês um casamento, mas posso oferecer a verdade. Houve silêncio. O amor não se implora, não se força, não se prende. E, embora doa, eu prefiro um altar vazio do que uma vida inteira ao lado de alguém que nunca esteve verdadeiramente comigo. Algumas pessoas choravam, outras me olhavam com admiração. Minha mãe segurava minha mão com força. Eu caminhei até o altar sozinha, não para casar, mas para provar a mim mesma que eu não era descartável. Saí da igreja com a cabeça erguida, o vestido branco agora símbolo não de um sonho quebrado, mas de uma mulher que sobreviveu à maior traição da sua vida sem se despedaçar em público. Naquele dia eu não me tornei esposa, eu me tornei livre. Paulo partiu com alguém que viveu nas sombras. Eu fiquei com algo muito maior, a certeza de que nunca mais aceitarei ser amada pela metade.